Seja bem-vindo e bem-vinda ao Clube do Livro, o seu programa de recomendação literária. Você já está acostumado aqui com a gente, sempre tem um convidado muito especial, sempre tem um autor, um leitor e até mesmo um tradutor para falar sobre uma literatura edificante para você. E hoje não é diferente, gente. Hoje está bem legal. Eu sei que vocês gostam muito de falar sobre missões, a gente já teve aqui o Samuel falando sobre missões, do Ronaldo Lidório. E hoje nós vamos falar sobre missão primordial, os fundamentos da missão em Gênesis, de Gênesis 1 a 11, do pastor Shun Kachun. Tudo bem, pastor? Oi, tudo bom? Seja bem-vindo, é um prazer Obrigado. ter o senhor aqui. Ele que é autor, gente, então você pode mandar a sua pergunta aí que ele vai responder. Pastor, eu vou te apresentar, o senhor é marido da Inês, pastor, professor de teologia pastoral e missiologia também, né? E escritor do livro. Então, hoje nós teremos todas as nossas dúvidas sanadas e, é lógico, o incentivo para você ler esse livro muito bom. Você que gosta de missões, você que quer entender mais e até você que nunca se interessou por esse tema, hoje, certeza que você vai se interessar. Pastor, primeira pergunta. Qual foi a sua motivação em escrever esse livro? Mas, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os que nos assistem. Ao escrever esse livro, que é o meu primeiro livro, né, e o primeiro livro sempre acaba sendo muito especial, eu me deparei com a ausência de um tratamento sobre o assunto, sobre o tema de missões, nesses 11 primeiros capítulos de Gênesis. Então, normalmente quando a gente olha os livros escritos, a grande maioria deles começa a falar de missões, que é a minha área de especialização, eu tenho um doutorado nessa área, a partir de Gênesis 12, que é o chamado de Abraão, quando diz lá que em Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas, né? Mas quando nós olhamos para esses 11 primeiros capítulos, a tese do livro é que missões e todos os seus grandes temas do ID de Jesus, os povos e todos os outros temas que estão ali no restante da Bíblia, no livro de Apocalipse, já aparecem nos primeiros 11 capítulos de Gênesis. Então, na verdade, eu posso até dizer que nem lá fora, nos Estados Unidos, em língua inglesa ou na Europa, existe um tratamento mais específico e alongado sobre isso. Existem sim artigos e alguns capítulos em livros, mas um tratamento mais curto, mas eu fui a fundo então para fazer uma pesquisa que foca abençoar então e motivar os pastores e líderes da sua igreja, então, a se engajarem em missões. Então, essa foi a minha motivação para que estudantes, para que o público em geral, mas especialmente os pastores, entendam a centralidade da missão na Bíblia e principalmente então nesses primeiros 11 capítulos da Bíblia. Ótimo. Pastor, como que foi relacionar a missão com Gênesis? Eu até então não tinha pensado nesse ponto específico. A gente geralmente relaciona a missão com os evangelhos, né? Quando Jesus manda os discípulos, mas dificilmente, como o senhor falou, não tem muita literatura. Como que foi desenvolver esse tema? Claro. Em primeiro lugar, missões é um tema que está em toda a Bíblia, é um dos temas centrais e mais importantes da Bíblia. E quando a gente olha para o momento que a humanidade pecou, caiu em pecado, vem a promessa do primeiro evangelho, onde ele diz lá que entra a inimizade ali do descendente da mulher e da serpente, né? Lá no futuro, esse feriria o calcanhar, mas o descendente esmagaria a cabeça da serpente. Então está falando de Jesus Cristo, que seria morto na cruz, mas ele venceria o diabo, a morte. Mas esse aspecto é fundamental porque ele é o primeiro evangelho. Mas antes disso, em Gênesis 1 e 2, nós temos então o mundo perfeito, onde não existe pecado. E será que podemos falar de missões ali nesses dois capítulos? E a resposta é sim. Porque quando você vê no primeiro capítulo, você tem o propósito para qual Deus criou todas as coisas e vê Adão recebendo essa ordem para fazer algo. Ele recebe uma ordem, um mandamento, uma missão que ele deveria fazer. E essa missão está em Gênesis 1:28. Ele deveria multiplicar-se
encher a terra, dominá-la. Nessa ordem de Deus, ali está um mandato missionário, porque Deus criou esse mundo para uma única finalidade, e essa finalidade é para a sua glória, para que toda a criação o adore. Mas a adoração sempre tem que acontecer através de um representante, de um sacerdote. Isso está no Antigo Testamento e no Novo. Quem é a nossa ponte entre o pecador e Deus, né? É Jesus Cristo, que é chamado de sumo sacerdote. Olha só, em Gênesis, mesmo no mundo perfeito sem pecado, Adão era esse que deveria liderar, conduzir a adoração de toda a criação, e ele era essa figura, porque ele foi o único criado à imagem e semelhança de Deus, e ele recebe essa ordem para que ele deveria encher a terra, sujeitar, dominar, fazendo com que toda a criação exerça o seu papel de adorar a Deus. Então esse é o Gênesis capítulo 1. Então Gênesis 1 não foi lá para falar da criação, falar simplesmente contra a evolução, né? Mas ele está falando da finalidade para a qual Deus criou todas as coisas. E a finalidade é essa, é adorar a Deus. Aí no capítulo 2 a coisa fica mais interessante, sabe por quê? Porque quando você começa a ver a descrição do Jardim do Éden, você parece ali, né, que é um jardim mágico, tem ouro, aí as pedras preciosas ali em todo canto, e ainda no meio do jardim tem 2 árvores quase que mágicas, né? Só faltou os gnomos. Parece até de C.S. Lewis, né? Exato. Mas na verdade, se você prestar atenção, o leitor cuidadoso da Bíblia vai perceber que todos esses padrões, ouro, montanha, rios, tudo isso está na verdade no templo, no tabernáculo. Ou seja, isso não sou eu que digo, não foi uma descoberta minha, mas vários estudiosos, desde lá, né, da Idade Média e recentemente entre os evangélicos na década de 70, vem apontando para o fato que o Jardim do Éden foi o primeiro templo, e quando Adão recebe a ordem, olha, deixa o homem, casa de pai e mãe e se una à sua mulher, lá no versículo 24 do capítulo 2, ele está recebendo a ordem de ir fazer algo importante. E o que seria fazer esse algo? Olha só que coisa incrível. Quando Adão é a imagem perfeita de Deus, ele é como aquele espelho perfeito que reflete quem Deus é. E com a simples presença dele, Deus estava presente. Ele é o verdadeiro embaixador. Então, na medida que ele estivesse tendo filhos, ele deveria falar: tchau, missionário, vá servir a Deus, porque lá a presença de Deus ainda não está. Lá a adoração não está acontecendo. Então, na medida que esses filhos iam crescendo, iam povoando toda a terra, é como se o Jardim do Éden, que é o santo dos santos, fosse expandindo, 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 expandindo por toda a terra. E isso é a missão que está ali. E olha só, em essência, mesmo com o pecado que entrou no mundo, não mudou. Porque o missionário que sai aqui para levar o evangelho para outro lugar, claro, ele está levando a salvação, que é a base das missões, mas a finalidade é que aquelas pessoas salvas vão adorar a Deus por toda a eternidade. Então ele está fazendo a mesma função que Adão e os seus descendentes deveriam fazer, que era de se espalhar para expandir a adoração. Né? Nossa, é genial. Então, esses 2 primeiros capítulos eu trato em detalhe todos esses assuntos. Tem um aspecto acadêmico, mas não é tão pesado, está muito mais nas notas de rodapé, mas é uma leitura agradável que você pode sim, é um livro curto que tem 140 páginas, então é um livro que você pode sim, numa sentada ler, é tranquilo, mas ele traz esses resquícios que muitas vezes a gente não ouve tanto falar, né? O senhor falando agora, estou prestes a começar Gênesis de novo, né? Acabei Apocalipse, vou retornar e eu queria fazer um estudo mais aprofundado. Agora eu já sei que eu vou ler muito mais e vou ler com esse livro. Vou ver todos os pontinhos, já vou grifar minha Bíblia e recomendo isso para você. Se você já estava procurando fazer um estudo mais profundo das Escrituras, se você quer começar por Gênesis, já começa com esse livro,
porque vai ser abençoador. Só essas palavras do pastor já foram muito instrutivas, já ensinaram bastante e tem muito mais lá, tem muito mais no livro. Eu já tenho mais uma pergunta, pastor. O que Gênesis tem a nos ensinar sobre a questão de sermos todos missionários? A gente tem uma IPP-TV, que é uma TV missionária. A gente sempre incentiva isso, né? O pastor Erival vai estreou um programa já sobre somos todos missionários, você é um missionário. E o que isso tem a ver com Gênesis? Claro. Gênesis capítulo 1, então, e 2, e todo o restante do livro de Gênesis, na verdade, fala da nossa identidade. Então, Gênesis capítulo 1 é o nosso RG. Por quê? O RG é aquele documento que prova aonde você nasceu, quem é você, quem são seus pais, e tem todo um aparato para ele não ser falsificado, né? Então tem aqueles itens de segurança. Da mesma maneira, Gênesis 1 é a identidade do povo de Deus, porque ele vai trazer esses elementos de uma grande história da origem daquele povo. Então ele está dizendo o seguinte: olha, esse é o seu início, da onde você veio e é para onde você vai. Então essa é a sua identidade. Então você não é um escravo que saiu do Egito, mas você é um sacerdote na linhagem de Adão, que foi chamado por Deus para adorar e conduzir a adoração da humanidade para que eles conheçam ao verdadeiro Deus e possam também adorá-lo. E essa história ela é escrita numa forma poética. Gênesis 1 é uma poesia. E a poesia é o elemento mais seguro que existe numa cultura oral. Por quê? Quando você tem uma história, ela pode ser modificada, né, na medida que ela vai sendo passada de geração a geração. Mas quando você tem uma poesia, você não pode alterar a rima, a métrica, a sonoridade. E ela precisa ser cantada e memorizada. Então, por esse motivo, Gênesis 1 ele foi passado com uma fidelidade tremenda. Praticamente o que Moisés escreveu, né, ele vai sendo passado de geração em geração, e aquela é a identidade missionária daquele povo, porque eles eram chamados por Deus para ser uma nação santa de sacerdotes, para fazer com que toda a humanidade possa conhecer a Deus. E no Novo Testamento, o apóstolo Pedro usa justamente essa ideia para colocar ali na sua carta, no capítulo 2, versículo 9, que nós somos uma raça eleita, sacerdócio real. Então, todos nós somos, para ser mais exato, sacerdotes no nosso trabalho, sacerdotes em casa, na escola. Porque uma outra maneira de você falar, entender esse conceito de sacerdócio é o conceito de ponte. Então, a ponte que vai ligar, então, Deus e outras pessoas, talvez seja você. Então, o missionário, ele tem um treinamento muito mais rígido, ele vai deixar a sua própria nação, às vezes, para ir para outros lugares, fazendo um grande sacrifício. Então, esse é o que recebe uma missão muito importante, específica, de ir, imagina, para alguns dos rincões no Brasil mesmo, para o interior de São Paulo, ou no Amazonas, em tantas regiões, ou até para o exterior. Esse é um missionário que recebeu essa missão de ser essa ponte lá onde as pessoas realmente não têm o evangelho. Aqui, nós também fazemos essa função missionária, mas, para ser mais exato, do sacerdote que vai fazer essa ponte. Então, quando a Bíblia fala lá, tudo que vocês ligarem no céu, na terra será ligado no céu, ele está falando para a igreja. E o que significa isso? Significa que quando nós evangelizamos, damos o bom testemunho e levamos as pessoas a Cristo, nós estamos ligando aqui na terra essas pessoas ao céu, né? Então, o nosso papel é fundamental quando você entende que lá em Gênesis nós temos a nossa identidade como, primeiro, adoradores, que experimentaram a adoração genuína e falaram assim: nossa, isso aqui tá bom demais, não pode ficar só pra gente, a gente precisa levar para outras pessoas. E aí ele vai ser o sacerdote que vai fazer essa ponte para que outras pessoas possam adorá-lo. Você vê que isso gera na gente, isso deveria gerar exatamente esse sentimento, né? E
a leitura desse livro, como o pastor falou, não é a super acadêmica que você vai ter que, sei lá, ler com um dicionário do lado. Não. Ele é um livro para você ler e ter esse sentimento de Exato. agora eu entendi melhor a minha função, eu vou ligar pessoas ao céu. Isso é genial, isso é lindo da parte do Senhor. Pastor, quais as surpresas e aprendizados, que a gente já citou um pouco agora, né? Que o leitor vai ter quando lê esse livro? Claro. Então, além desses que eu mencionei, né, que o Jardim do Éden é o primeiro templo e você vai ter todos os argumentos ali, eu falo, por exemplo, que a Arca de Noé, na verdade, é o templo. Aí você vai ter que ler o livro para descobrir como é que funciona isso, né? A Arca de Noé, na verdade, também é um grande templo. E quando a gente chega na Torre de Babel, a gente chega, por exemplo, eu falo um pouco sobre a localização do Jardim do Éden. Onde seria o Jardim do Éden? E aí você hoje pode ter uma noção de onde ficaria o Jardim do Éden, baseado na Bíblia, baseado em alguns estudos de especialistas e acadêmicos. Então, são coisas que você não vai encontrar por aí em Bíblias de estudo. Alguns comentários bastante atualizados, que nem tem traduzido ainda para o português. Ali você encontra essas referências, mas o meu livro traz esses elementos que você dificilmente acharia com tanta facilidade e está aberto para o grande público, que não são descobertas e inovações minhas, não, pelo contrário, isso já vem sendo estudado pelos acadêmicos, mas que eu trago. O que eu faço? Na verdade, eu faço um grande trabalho de juntar as peças do quebra-cabeça. E o fio da meada dessa linha é a missão e como tudo isso vai se encaixando, né? Como a ideia de que a Arca de Noé é o templo se encaixa na missão, como o que acontece na Torre de Babel, que não é uma maldição, mas sim bênção. Então, normalmente as pessoas falam, não, a Torre de Babel, Deus foi lá e jogou um castigo e todo mundo ficou confuso, mas na verdade foi uma bênção, né? Eu trato desses assuntos todos, então tem várias coisas que você vai se surpreender, não vai ser uma leitura onde você não vai ter novidades, não, pelo contrário, eu posso te garantir que vai ter muita coisa nova, você que já é antigo de igreja também, você vai se surpreender, porque eu trago o que está de mais novo, o que está na academia, para um tema tão próximo dos nossos corações, mas trazendo os argumentos e trazendo numa linguagem perfeitamente compreensível. Eu espero que você aí de casa esteja motivado e você já pode encontrar esse livro no site da editora. Você pode encontrar o livro aqui, você pode ligar aqui na IPP que você acha esse exemplar. E vai ser uma bênção para a sua vida, a gente tem certeza disso. Pastor, peço uma mensagem final para os nossos espectadores, para que eles sejam motivados ainda mais à leitura desse livro e esse tema também. Certo. Antes de falar em missões, missão não é a coisa mais importante. A coisa mais importante de todas é glorificar a Deus, é adorá-lo. Essa é a finalidade para a qual Deus criou todas as coisas. Mas missões existe porque em muitos lugares ainda não há adoração. Às vezes a adoração não está acontecendo na família do seu parente ali, né? A adoração não está acontecendo na vida das pessoas ali no seu trabalho, porque todo ser humano foi criado adorador, então ele só tem duas opções, ou adorar a Deus, ou adorar algum ídolo, seja o dinheiro, carreira, seja a beleza, ele vai adorar alguma coisa. E a nossa missão, então, é levar as pessoas a adorarem o verdadeiro Deus através de Jesus Cristo. Mas isso só vai acontecer, você só vai ser um missionário verdadeiro, um sacerdote, exercendo essa função, quando você experimenta a verdadeira adoração. Então, você pode recomendar um filme, um livro, uma comida, se você nunca experimentou? Claro que não. Mas se você experimentou a adoração, você vai ser aquela primeira pessoa mais entusiasmada para falar de Jesus, para falar de Cristo. Então, é nessa linha que eu trabalho o livro, e eu creio que se você se interessar e querer ler o livro, vai edificar muito a sua vida e vai te dar um entendimento bem interessante sobre missões. É isso aí, gente. Eu espero que você tenha gostado.
Obrigado, pastor, pela sua presença. Foi muito bom. Foi muito edificante. Aprendi só nessa conversa. Imagina com o livro, você de casa, adquira seu livro, vai ser uma bênção. Coloca aqui na hashtag se você quer mais um livro do pastor Chum. Ele vai escrever aí para aparecer no próximo Clube do Livro, olha só. Eu agradeço a sua presença, espectador. Eu sei que você está aqui todo dia acompanhando a nossa TV. É um prazer servi-lo e ser servido também por esses convidados que são uma bênção. Você pode ter a playlist aí do Clube do Livro, tem várias recomendações. A intenção aqui é que você seja edificado e que isso te leve à transformação, que você se pareça mais com Cristo, que nós aqui nos parecemos mais com Cristo e assim a gente cumpra o nosso papel de missionários também. O Clube do Livro fica por aqui. Eu agradeço a sua presença, agradeço o pastor Chum. Até a próxima e tchau, tchau. Tchau.